Rei de prosa. Uma reunião entre amigos, um happy hour com colegas de trabalho, um encontro romântico. São muitos os motivos para frequentar um café. Mas este, localizado no centro de Cruz Alta, tem um atrativo extra, uma descoberta arquitetônica. Parte do ambiente interno conserva traços característicos do século XIX e, mais do que isso, ajuda a contar um pouquinho mais da história da cidade. Tudo começou em 2010, quando os antigos proprietários do estabelecimento decidiram derrubar a parede dos fundos para ampliar o espaço. Na reforma, uma surpresa. Um porão repleto de elementos que revelam detalhes da vida econômica e política do município. Datada em 1888, a casa pertenceu a Lúcio Anis Dias, coronel do Exército e primeiro prefeito de Cruz Alta. O personagem também foi correspondente do Banco da Província e responsável por uma casa comercial que funcionava no local no início do século XX. Um livro contábil da época comprova que por ali frequentaram figuras influentes como o engenheiro Augusto Pestana, um dos fundadores de Juí, o general e ex-intendente cruzaltense Firmino de Paula e Franklin Veríssimo, avô do escritor Érico Veríssimo. Se os clientes eram de alto escalão, a importância do imóvel para a defesa da cidade não fica para trás. As paredes possuem 3 seteiras, fendas afuniladas projetadas principalmente para disparos de armas de fogo, o que para este pesquisador e autor de livros sobre a história de Cruz Alta evidencia ainda mais que o casarão foi erguido com a finalidade de ser uma fortaleza estratégica do governo. Há um estudo que aponta que esse lugar inicialmente serviu principalmente as primeiras trincheiras logo depois do final da Guerra dos Farrapos, né, para a defesa, e estimulados inclusive pelo próprio Duque de Caxias através de decreto, para erguer essas fortificações ao longo da linha que seria a Coxilha Grande. A seteira é um lugar específico, quem é militar e quem estuda os assuntos militares sabe para que serve, né? Ela serve para que você faça a sua linha de tiro, a defesa. Entre os documentos encontrados no porão, talvez o mais importante seja um telegrama de 1904. Neste ano, Anis Dias estava afastado do executivo cruzaltense por motivos pessoais. Assumira o vice, Serafim Fagundes da Fonseca, que acabou falecendo no cargo. Foi quando o governador gaúcho Borges de Medeiros interviu através do ofício, negando o retorno do coronel à prefeitura. Abre aspas. Vosso prolongado afastamento ao cargo de intendente deve ser considerado renúncia ao mandato. Nessas condições, não podeis reassumir. Fecha aspas. Nós temos elementos aqui importantíssimos para a discussão histórica, não só do elemento arquitetônico, patrimonial da cidade de Cruz Alta e regional, mas também de todas as discussões políticas. Creio que as disputas políticas que praticamente dominaram o Rio Grande do Sul nesse período, boa parte dela possivelmente tenha tido uma parcela dentro desse território aqui onde nós estamos, essa casa aqui, né? As paredes aqui, se falassem, poderiam contar segredos que até hoje podem ser desconhecidos da maioria das pessoas. O novo, ou antigo espaço, foi transformado em um mini museu e virou ponto turístico de Cruz Alta, e até mesmo o atual proprietário do café precisou estudar um pouco de história para matar a curiosidade dos visitantes. Não tenho muito conhecimento sobre o local, mas a gente acaba lendo os livros que ficaram, né? Tem muito material que acabou sendo encontrado na época, que a gente acabou construindo um pequeno acervo, né? Tem muitas ilustrações que a gente acaba também observando, né, de quem que era proprietário e tal. Então a gente acaba tendo que conhecer um pouquinho para poder passar para as pessoas, né? Porque tem muita gente que acaba vindo por curiosidade e aí a gente tem que também saber um pouquinho da história para não, né, ficar um pouquinho à mercê das informações, né? Apesar de não ser considerado patrimônio histórico e cultural pelo IFAI, o imóvel tem a sua integridade garantida por estar dentro do perímetro de proteção do Museu Érico Veríssimo, situado a um quarteirão. E também consta na lista de edificações de interesse municipal. Segundo este professor universitário, integrante da comissão local, a voz da comunidade pode ser fator determinante para defender espaços históricos como o café.
Hoje, na lei do plano diretor, no artigo 8º, ele indica que todas as edificações anteriores ao ano de 1960 ou anteriores, elas devem passar pela aprovação, qualquer modificação, seja reforma, seja demolição, deve passar então pela essa comissão, para a comissão emitir um parecer aprovando ou não, né? E ainda mais esses imóveis então que estão incluídos na lista. É necessário que a população reconheça, no primeiro momento, que ela reconheça aquilo como patrimônio da cidade, né? Que ela reconheça a importância da preservação daquele local, né? Que a preservação para a posteridade, né? Não só focado na questão construtiva da edificação em si, da parede, né? do material ele empregado, mas sim do contexto histórico, né? Do contexto da formação daquele local. A casa que foi protagonista política, militar e comercial de Cruz Alta segue contando histórias. E como as palavras do conterrâneo Érico, nem o tempo, nem o vento poderão apagar. Rede Prosa.